de pegar com você a partir do versículo 2, que diz o seguinte: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Ácera. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor seu Deus e seus antepassados e obedecesse às suas leis e aos seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Asa, ele foi o terceiro rei de Israel. Ele era bisneto de Salomão, filho de Abias, que era filho de Roboão, que era filho de Salomão. Ele reinou sobre o reino do norte, que era o reino de... Ou, na verdade, ele reinou sobre o reino do sul, que era o reino de Judá. Ele reinou nesse momento onde o reino de Israel tinha se dividido. Até Davi e Salomão, Israel era um só povo. Eles eram conhecidos como o povo de Israel. Mas quando o filho de Salomão assumiu o governo, o reino de Israel, houve uma guerra, uma rebelião ali entre o povo e o rei Roboão, e o povo foi dividido. O país foi dividido em dois: reino do norte, aonde fica Israel, e reino do sul, aonde fica Judá. E diz a palavra de Deus que aí passou, quando você lê na Bíblia, o rei de Israel, é porque é o reino do norte, é a segunda parte de Israel. Quando você lê na Bíblia o reino de Judá, é porque é o reino do sul, é a outra parte, é como se fosse Israel 1 e Israel 2. E o rei Asa, ele foi o terceiro rei, ele era da dinastia do rei Davi, porque Deus prometeu para Davi que o trono dele seria eterno. Todos os reis do reino do sul que governaram sobre o reino de Judá, eles eram descendentes de Davi. Filho passou de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Agora em Israel, no reino do norte, não era assim. Houve muitas conspirações, então os reinos em Israel eram tomados por conspiração, então não havia uma linhagem pura. Às vezes estava lá um rei, o Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, que foi ele que se rebelou contra o filho de Salomão, então ele assumiu o reino, depois se levantaram contra ele, e aí eles não era de pai para filho, havia sempre uma conspiração, havia sempre mortes ali, havia sempre alguém que se levantava e tomava conta do reino. Mas o reino do sul não foi assim. Aonde era o reino de Judá, vamos falar só sobre o reino de Judá, não era assim. Os filhos, os descendentes de Davi tomavam conta, então era um após o outro. Então Asa, ele era um descendente direto de Davi. E diz a palavra de Deus que ele foi um rei que fez o que era certo aos olhos do Senhor. Se tem uma coisa que Deus se agrada, são de pessoas que assumam, que têm posição de liderança, seja uma igreja, seja um país, seja uma cidade. Se você governa sobre 10, se governa sobre 5, se governa sobre 1000, se governa sobre milhares, porque o dom da liderança, o dom do governo é realmente um presente que Deus dá. Existem pessoas que Deus capacitou para governar sobre 10, para governar sobre 100, para governar sobre 1000. O importante de estar governando, estar liderando, exercendo esse dom de liderar pessoas, é que nós precisamos fazer e se preocupar em fazer o que é bom e o que é certo, não aos nossos olhos, não aos olhos das pessoas, mas aos olhos do Senhor. É isso que importa. Todas as pessoas que assumem posição, sejam elas cristãs ou não, o que importa é que elas façam o que é bom e certo aos olhos de Deus. E quando você lê os livros de 1º Reis, de 2º Reis, de 1º Crônicas, de 2º Crônicas, você vai encontrar alguns reis. Você vai encontrar quando o escritor, aquele que relatou essas histórias, ele vai dizer:
esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas existem outros reis que ele vai dizer, ele vai narrar: esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E existe, infelizmente, líderes, lideranças, pessoas em todas as esferas, até mesmo numa empresa, numa fábrica. Quantos encarregados, quantos líderes, às vezes de pesponto, da parte do corte, que faz o que é mal ao invés de fazer o que é certo. Líder bom é aquele que faz o que é certo, é aquele que faz o que é correto, seja ele líder em quaisquer esferas que for. Se você ocupa, seja uma liderança de uma banca, ou a liderança de uma fábrica, ou a liderança de uma casa, ou a liderança de um grupo na igreja, ou a liderança, seja em qualquer esfera, seja política, se preocupe em fazer o que é bom e certo, aos olhos não do homem, mas aos olhos do Senhor. Porque o Senhor, Ele vê todas as coisas, e Ele é o juiz de todas as coisas. Então, quando nós lemos as histórias dos reis, e é importante nós analisarmos as escrituras, porque a Bíblia ela fala tanto de governo, ela fala tanto de liderança, Deus está presente, Deus sempre esteve envolvido na vida política do povo de Israel. Deus sempre esteve presente na vida não só política do povo de Israel, mas também na vida política das nações ali em volta. Deus estava presente, Deus enviou profeta para os reis, Deus enviou alerta para os reis, Deus enviou juízo para os reis. Os maus recebiam juízo, os bons, os que faziam o que era certo aos olhos do Senhor, eles recebiam a bênção do Senhor sobre aquilo que eles faziam. Deus sempre esteve presente. Deus revelou coisas do futuro para o faraó. O faraó que estava lá no seu Egito, ele adorava outros deuses, ele nem se importava e nem conhecia o Deus que criou todas as coisas. Mas Deus deu para ele um sonho falando da fome que haveria sobre a terra logo após um período de 7 anos de muita fartura. Deus avisou esse homem nos sonhos e ele ficou perturbado porque ele não sabia o que significava aquelas vacas magras comendo as vacas gordas e as espigas de milho secas comendo as espigas de milho grandes e gordas. Mas aí Deus usou um rapaz que estava na prisão para interpretar o sonho, e esse rapaz se tornou o governador daquele país. Um rapaz que servia a Deus, agora está ali na liderança de um povo que não servia e que não conhecia a Deus, mas que adoravam outros deuses. Mas Deus trouxe a revelação para aquele governante, e Deus deu a ele, naquele momento, a sabedoria de escolher aquele escravo que estava na cadeia para governar o país. Porque ele sabia que ele não conseguiria administrar nem a bonança e nem a escassez. Mas se Deus deu sabedoria, ele reconheceu, se Deus deu sabedoria para esse rapaz, para interpretar esse sonho, então esse rapaz também, já que ele tem o favor de Deus, ele vai conseguir administrar o mundo, administrar o meu país no tempo da abundância e no tempo da escassez, porque era o tempo da escassez que causou medo de fato no coração de Faraó. Então Deus está sempre envolvido nos assuntos das nações. A gente às vezes pensa, não, Deus está longe, Deus só se mete em assuntos dentro da igreja, Deus só se mete em assuntos religiosos, Deus só se mete na minha vida espiritual, mas a nossa vida é toda a nossa vida está diante dos olhos de Deus. Você acha que Deus não se preocupa com a forma como você se porta dentro da sua casa? Você acha que Deus não se importa com a forma como você se porta no trânsito? Você acha que Deus não se importa com a forma como você se porta na fila do supermercado? Você acha que Deus não se importa como você se porta na hora de estar fazendo as suas compras? Ou você acha que Deus não se importa com a forma como você está diante da internet, quando ninguém está vendo você, e você está ali diante da TV, ou diante de sites que você não deveria acessar? Você acha que Deus não se importa com isso? Você acha que Deus não se importa com o seu trabalho? Você acha que Deus não se importa com a forma como você está costurando? Com a forma como você está colando? Com a forma como você está trabalhando dentro dessa fábrica, dentro dessa banca, dentro dessa etiquetadora? Você acha que Deus não está se importando como você está trabalhando aí dentro dessa padaria? Como Deus está trabalhando? Como Deus está com você na sua costura?
Você acha que Deus não se importa com isso? E muitas vezes a gente vive a nossa vida fazendo as coisas apenas do jeito que a gente acha que tem que fazer, segundo os nossos olhos. Nós fazemos e vivemos a nossa vida muitas vezes preocupando em fazer o que é bom e certo apenas aos nossos olhos, mas nós precisamos fazer o que é bom e certo aos olhos daquele que vê todas as coisas. Nós precisamos nos preocupar com isso. Se eu vou fazer alguma coisa, onde quer que eu esteja, a forma como eu vivo com a minha família, Deus ele está preocupado com tudo na nossa vida. Deus está, sim, em tudo o que diz respeito a mim e a você. Aonde existe a nossa presença, aonde existe uma pessoa, aonde existe um ser humano, Deus se importa. Então não vem falar que Deus só se importa com a gente dentro da igreja, que Deus só se importa com a nossa vida espiritual. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Deus se importa com tudo o que está acontecendo no mundo. Deus se importa. E nós também precisamos nos importar em fazer o que é certo, em fazer o que é bom aos olhos dele. E para começarmos essa série, já fica essa reflexão. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do seu Deus. E é isso que Deus deseja de mim e de você. Vamos fazer o que é bom e certo aos olhos do nosso Deus, não aos nossos olhos. Que você possa levar essa frase para a sua oração. Peça: Senhor, me ajude a fazer o que é bom e certo aos teus olhos, no meu trabalho, na minha casa, no meu ciclo de amigos, quando eu estiver sozinho, quando eu estiver pensando. Me ajude a fazer o que é bom e certo, a pensar o que é bom e certo aos teus olhos. Me ajude a me livrar de minha própria vontade e fazer a tua. Que seja essa a nossa oração. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, eu te louvo, Pai. Eu exalto o teu nome poderoso. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos capacite, que possamos aprender com a tua palavra, como Asa, a fazer o que é certo aos teus olhos. Ele removeu aquilo que era impuro. Senhor, ele fez o que ele devia fazer para te agradar. E o Senhor se agradou da atitude dele. O Senhor se agradou da atitude, Senhor, do povo, que junto com ele reafirmaram uma aliança com o Senhor. E reafirmar uma aliança com o Senhor significa abrir mão de nós mesmos, tirar da nossa vida o que tem que ser tirado e fazer o que é bom e certo aos teus olhos e não aos nossos. Eu oro para que o Senhor abençoe as nossas vidas nesse propósito. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, cada irmão e irmã que está aqui, Senhor, junto comigo, cada ouvinte, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós e que nessa semana nós possamos aprender e crescer com a tua palavra, que o Senhor fortaleça, abençoe, que haja cura, que haja paz em cada coração e cada pedido de oração que chegou aqui para nós, que a mão do Senhor esteja sobre essas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém.